Olá, pessoal. Começando um novo Papo Easy. Hoje um dia histórico aqui junto com vocês. Nós temos o Luiz Viana. O Luiz Viana tem uma história com a gente da Easy, eu já vou explicar para vocês. Mas a história profissional do Viana é uma história ímpar, né? E tem muito a ver com o Triângulo Amoroso, que foi o primeiro capítulo que a gente fez lá no início do Papo Easy. Quem não viu ainda, eu convido para poder assistir, que às vezes a relação, às vezes não tão harmoniosa entre operações e o pessoal do comercial acaba afetando diretamente a vida do financeiro. Então, o Viana, ele tem a formação em administração. O currículo aqui do mini CV do Viana é longo. Então, para resumindo, tá? Além de formação nacional e internacional na área de administração e finanças, ele tem uma carreira que hoje, às vezes, o pessoal questiona, né? Se vale a pena você ficar mudando de ciclo o tempo todo, alterando a empresa, ou ficar muito tempo numa carreira só. Inclusive, pessoal, tem um podcast aí de um pessoal que está fazendo um trabalho bem bacana também sobre o papo da indústria, que é o Motor Mentor, do Lucas. Lucas, parabéns, assisti, fantástico. Um dos episódios foi com o Viana, ele conta um pouquinho da história dele lá, vale muito a pena, é muito legal. Hoje, atualmente, né, a gente diz que está, apesar que no caso, a gente vai entender por que do Viana ele não está, CEO do Instituto Lactec, uma das grandes instituições de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. E a história e a relação do Viana com o Instituto é muito fantástico. E nós da ISE somos muito gratos, né? Nosso primeiro pitch, né, fizemos para o pessoal da Go4, que é a parte de tecnologia e desenvolvimento do Lactec, e fomos escolhidos por uma equipe da Go4 para poder aportar. Então, nós fomos investidos aí pelo Lactec e estamos com uma parceria muito legal, trabalhando muito forte nessa parte de capacidade, bem bacana. E logo, logo aí, conversando com o Jefferson. Jefferson, um abraço. Vamos também estar desenvolvendo IoT para nossa solução. Viana, prazer. Cara, Legal. fantástico ter você aqui. A Roberta já esteve aqui com a gente. Legal, prazer é meu. E vamos escutar um pouquinho da tua história e conectar com a pequena e média indústria. Ok. Bom, Cris, você foi muito bonzinho quando falou que era um dia histórico, né? É um dia histórico por eu estar conversando com você aqui em primeiro lugar. E você tocou num ponto muito importante, no verbo estar. Eu não gosto de estar, eu gosto de estar em lugares, mas eu acho que estar em cargos para mim não faz muito sentido, né? Eu acho que quando a gente ocupa uma posição, a gente realmente a gente tem que ser, né, o presente, tem que ser o momento, tem que viver aquilo. Eu tenho o privilégio de ter feito a minha carreira inteira dentro da mesma instituição, tema que você tocou aí no início, e isso é uma coisa muito difícil hoje em dia, é uma raridade, né? Eu completo agora no mês de maio 24 anos do Lactec, né? Eu entrei lá estagiário e fiquei praticamente a minha vida profissional inteira. E tive um grande privilégio, porque a minha, a minha ascensão na carreira, ela veio de maneira muito devagar. Eu tive a oportunidade de ter o passo a passo. Eu não virei presidente da instituição do dia para a noite. Eu entrei estagiário, né? E até eu virar presidente foram alguns anos de outras posições que me deram a oportunidade de conhecer a empresa como um todo, conhecer as dores comerciais, conhecer as dores técnicas, as dores financeiras e as dores de presidente, que são todas essas e mais algumas, né? Então, é um prazer estar falando com você aqui. Quando a Easy foi escolhida pelo nossa área de inovação aberta, né? O pessoal da Go4, um pessoal muito competente. Deixo um abraço para o Jefferson também. E para não esquecer, um abraço para o Lucas, que você mencionou no início, né? O Lucas, gravei com ele lá no Motor e Mentor, um papo bastante interessante. Mas eu fico muito feliz, porque, de certa maneira, a Easy também, ela tá aí com tecnologia para você trabalhar essas dores das empresas de uma maneira geral. Bom, vamos começar com os desafios. Ok? O primeiro Lactec, né? A gente passa ali quem não conhece Curitiba, tem uma avenida que é uma das avenidas principais que se chama Linha Verde. Ali Exato. dentro da Linha Verde tem a parte da Federal, que o Lactec também faz parte ali
da Universidade Federal do Paraná e tem ali parecia aqueles de Thomas Edison, aquela parte de, né, aquelas torres de energia e tal, e tem o nome Lactec ali. Quando a gente chega também na Federação das Indústrias, tem um prédio bonito, que tem um triângulo em cima, tem Lactec. O que que significa Lactec? Qual que é o papel do Lactec? Porque não é um serviço que as pessoas físicas vão lá e acessam, mas indiretamente está na vida de todas as pessoas. Me explica qual que é o propósito do Lactec. Legal. Bom, nunca ninguém tinha me perguntado diretamente o que significa Lactec. Gostei da pergunta. Já me perguntaram várias vezes da maneira informal. Lactec é o nome próprio, né? Ele surgiu, o Lactec, lá no passado, era só LAC, chamava-se Laboratório Central, né? Que não quer dizer muita coisa. E colocaram um de tecnologia depois, e aí isso acabou virando nome próprio. Eu costumo dizer que a marca Lactec é como outra marca importante no mercado, né? A gente não tem um significado. O Lactec é um nome próprio que, traduzindo, significa inovação, né? Show. E nós, atualmente, atuamos em 5 principais mercados. O mercado de energia, mercado de mobilidade elétrica, indústria, serviços de laboratório e consultorias técnicas e projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Esses são os principais mercados que o Lactec atua. Nós temos 5 unidades aqui em Curitiba. As nossas unidades em Curitiba, além dos serviços técnicos, pesquisa e desenvolvimento, nós temos também laboratórios. São quase 30 laboratórios que prestam serviço para a indústria de uma maneira geral, não só para o setor de energia, mas para a indústria automotiva também. A indústria automotiva é um importante cliente do Lactec dentro dos nossos laboratórios. E temos também, nós resolvemos fazer uma expansão para a região Norte e Nordeste, e vai fazer 4 anos agora, esse ano, que nós temos uma sede em Salvador, uma filial em Salvador, né? Nossas 5 unidades aqui em Curitiba, mais a nossa filial em Salvador. Lá em Salvador nós não temos laboratórios. Em Salvador nós temos uma equipe que trabalha com IoT, que trabalha com blockchain, trabalha com inteligência artificial, atendendo demandas e projetos do Brasil inteiro. Nós resolvemos ir para a cidade de Salvador, pois temos muitos clientes na cidade de Salvador, e de uma maneira geral, o Nordeste e a região Norte também, a gente consegue atender assim com mais proximidade através da nossa unidade lá de Salvador. Os laboratórios são laboratórios de metrologia? Temos também, temos laboratórios de metrologia. Você falou aquela construção imponente que você enxerga ali da linha verde. Dentro daquela construção imponente, eu falo imponente, pessoal, para quem não conhece, porque ela é muito, muito grande. Qual que é o pé direito? Tem ideia? Tem mais de 20 metros. Eu diria... tem mais de 20 metros. Uns 25. Eu acho que... Esses dias me disseram, agora não me recordo, acho que, se não me engano, é 26. É mais do que uma metade de uma piscina olímpica, né? Eu que nado, sei que para você chegar nos 25 metros é difícil, né? É chão. É chão. Então tem que passar um pouquinho os 25 metros, uma piscina semi-olímpica. Lá dentro a gente faz testes de transformadores, por exemplo, né? Então a gente testa transformadores para a indústria brasileira de uma maneira geral, e tem que ser um ambiente isolado. Testa e homologa? Exato, né? Legal. Então tem que ser um ambiente controlado, um ambiente protegido, porque você mexe ali com alta tensão, né? Então é muito... Arco voltaico. Exatamente, é muito perigoso, né? Você fazer esse serviço dentro, eu diria perigoso, não, você nem consegue fazer esse serviço fora de um ambiente controlado como esse, né? Mas queria aproveitar, esse laboratório é um laboratório já muito antigo, que faz parte de toda a história do Lactec, não comentei no início, mas o Lactec é uma empresa que tem mais de 60 anos atuando no mercado, né? E nós recentemente fizemos um projeto, para puxar para os dias de hoje, de estudo de alguns eletropostos de carregamento rápido, lento, ultra rápido, carregamento normal, né? E nós fizemos propositalmente esses eletropostos voltados para a linha verde, para abrir ao público e poder atender essa população que hoje em dia está crescendo, né? A gente sabe que tem muita oportunidade ainda. Coincidentemente, nós estamos na semana que a gente está tendo evento aqui em Curitiba, né? O Smart City, lá no Parque Barigui.
Estive ontem lá no evento e vi várias ações voltadas a veículos elétricos. Então, esses eletropostos, a intenção ao término do projeto era abrir ao público. E está aberto ao público. A gente conseguiu. Então, o cidadão comum, né, não é de uso exclusivo do Lactec. Qualquer cidadão que tenha um veículo elétrico pode passar por ali e abastecer seu veículo dentro da nossa sede do Lactec. Puxa, que legal. Então fica mais ou menos ali perto do Erasto, né? Exato, fica ao lado do Erasto. Aham. Ao lado do Erasto, bem pertinho do Erasto. Pô, bacana. Então, a gama de serviços é bem extensa. A gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando de um laboratório para equipamentos grandes, quando a gente está falando de transformadores, a gente Exato. está falando de IoT, blockchain. Como a pequena e a média empresa, indústria, pode acessar o Lactec para poder fazer algum tipo de trabalho em conjunto, Viana? Legal. O Lactec é uma empresa que trabalha para a empresa, né? Os Aham. nossos clientes, quase que 100%, são CNPJs, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente só trabalhe para grandes empresas. Nós trabalhamos também para pequena e para média empresa. E cito um exemplo para você aqui. Nós somos uma unidade Embrapi. A Embrapi é uma nova empresa que foi criada para fomentar a inovação industrial. Os 2 últimos Is são de inovação industrial. Então, dando 2 grandes exemplos, dentro da Embrapi, o Lactec se torna uma espécie de unidade de fomento, porque eu disponho de fomento para aportar nos projetos, consigo aportar até 1/3 de recurso a fundo perdido dentro dos projetos. Ao contrário de uma FINEP, por exemplo, que você você aprova o projeto, não. A Embrapi você aprova a instituição. Então, o Lactec está habilitado, a gente dispõe de recurso para isso, né? E pegando 2 exemplos, nós desenvolvemos um consultório portátil de dentista para uma dentista empreendedora que nos procurou de maneira isolada, sem ter uma grande empresa por trás. E esse produto permite que essa dentista faça atendimentos para comunidades isoladas, comunidades Puxa, que pantaneiras. Literalmente, ela coloca esse consultório embaixo do braço e consegue fazer esses atendimentos. Tem até um lado social nesse trabalho, Sim. né? E, no outro paralelo, nós atendemos grandes indústrias com a nossa unidade Embrapi. Então, assim, o Lactec é uma empresa acessível para empresa de todos os portes, né? Nós temos uma atenção especial às startups. No início da conversa, você lembrou muito bem que através da Go4, a nossa área de inovação aberta, nós promovemos alguns eventos de pitch o ano passado e a Easy foi uma das empresas que a gente resolveu investir, né, pelo conteúdo, né, pela maturidade da Easy. Então, assim, eu tentei dar alguns exemplos mostrando que a gente está preparado para atender os pequenos, as pequenas indústrias, as grandes indústrias, as startups, né? Porque eu acho que tem que ser assim, sabe, Cris? Porque hoje em dia eu sou muito defensor do trabalho colaborativo. Perfeito. As empresas que nem o Lactec, com mais de 60 anos de atuação, às vezes ela tem dificuldade em inovar. A gente inova muito bem dentro dos nossos projetos. Os nossos pesquisadores, os nossos técnicos, são referência no Brasil inteiro, não só no Brasil, mundo afora. Mas, às vezes, por sermos uma empresa grande, a gente não tem agilidade, né? Tem, às vezes, procedimentos em excesso, burocracia em excesso. Então, eu entendo que as startups, por exemplo, elas vieram para facilitar isso e para deixar a inovação mais fácil Mais de fluida. chegar no cidadão comum, né? Na pessoa física lá no final, no consumidor. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui junto com o pessoal que está assistindo a gente. A empresa é uma empresa grande, uma grande indústria, ela tem verbas, por exemplo, ela tem créditos de impostos da lei da informática, de PPB. O Lactec pode ser um grande parceiro para ela poder investir na estrutura, no conhecimento, no desenvolvimento que o Lactec pode aportar para ela e ela se creditar desses impostos. Exato, exato.
Muito importante isso que você comentou, né? O teu histórico profissional te habilita a conhecer bem a questão da lei de informática. Uhum. E para quem nos assiste aqui, a lei de informática permite que a indústria eletroeletrônica invista em inovação aqui no Brasil, que é Perfeito. extremamente importante isso. E o Lactec está habilitado em fazer projetos de lei de informática aqui na região sul, né? Uhum. Nós temos uma certificação que se chama CAT, Uhum. aqui na região sul, e temos também CAT na região nordeste, através da nossa filial em Salvador, né? Uhum. Porque a lei exige que parte do investimento seja feito na região norte e nordeste. Então, o Lactec ele consegue atender um escopo ampliado de projetos de lei de informática, tanto na região sul quanto na região norte e nordeste. E também tem a cota pública da lei de informática. O Lactec é uma empresa privada, né? Nós não somos uma empresa pública, mas nós temos parceiros qualificados que conseguem também atender a cota pública de lei de informática. Entendi. Agora, eu sou uma pequena indústria, uma média indústria, tenho uma ideia bacana. Eu posso ir até o Lactec, expor a minha ideia, e o Lactec, ele pode me assessorar e até captar fundos para poder investir na minha ideia em parceria, para que eu consiga desenvolver um projeto que vai trazer algum tipo de benefício, algum tipo de inovação. Sim, sim. O Lactec está aberto para todo tipo de público, né? A gente tem lá, somos uma empresa muito bem organizada, nem sempre foi assim, né? Uhum. A gente é uma empresa de 60 anos e a gente sempre tem que estar se atualizando. Sim. Mas ultimamente nós conquistamos aí uma governança corporativa bem adequada, bem de acordo com o mercado, né? Uma governança corporativa de empresa privada. E nós temos lá pessoas aptas a atender a startup, pessoas aptas a atender a pequena, média e grande empresa, né? Em relação às startups, a gente promove eventos, né, que nem a gente já comentou aqui o ano passado. A gente sempre está de olho no mercado para... não precisa ser necessariamente na área de energia, né, que é uma das nossas áreas de atuação. A gente sempre está de olho no mercado para tentar fazer parcerias, porque, voltando, hoje em dia eu tenho certeza absoluta que a gente só vai conseguir crescer juntos. O trabalho colaborativo, ele faz toda a diferença, toda a diferença. A cocriação. Exatamente. E você unir grandes empresas como o Lactec, empresas que têm uma história muito robusta dentro do mercado de inovação, dentro do ecossistema de inovação, unir um Lactec, ou temos outras também do Brasil afora aí, mas unir a startup, unir a pequena empresa e entregar junto, entregar mais para a sociedade, entregar mais para nossos clientes. Às vezes a gente escuta até como um ar de crítica, né? Que no Brasil a gente não sabe conectar muito bem a empresa com a faculdade, a universidade, com o conhecimento. Aqui a gente tem uma oportunidade muito interessante, porque tem a empresa que tem o mercado, tem seus problemas para resolver, tem a sua necessidade de inovar para sobreviver, e o Lactec tem todo o conhecimento e uma estrutura profissional e de laboratórios para poder apoiar essa empresa a inovar. Exato. Mas, Cris, eu acho que essa crítica ela é verdadeira, né? Ela é verdadeira porque, às vezes, existe até aqui no Brasil burocracia que você não consegue vencer para isso. Você vai... Vamos falar dos Estados Unidos, por exemplo. Todos os grandes projetos de inovação têm um pouquinho de participação do governo, né? Quando eu falo assim do governo, você quer implementar uma nova pesquisa em desenvolvimento. Exatamente. Você precisa do apoio do governo. Quando eu falo apoio, não é financeiro, mas são de políticas públicas voltadas para isso, né? E a Embrapi, por exemplo, é uma boa política pública para isso. Então, acho que é importante a gente fazer esse elo entre academia, né, instituições de pesquisa e empresas. E o Lactec, ele é uma espécie de hub. Eu tenho uma figura que eu uso nas minhas palestras, eu coloco o Lactec ao centro, né? Eu não sou radialista, mas vamos imaginar que a gente está falando para o rádio aqui, né? Porque ninguém está vendo, né? Mas eu coloco o Lactec ao centro e em volta do Lactec eu tenho a indústria, eu tenho o fomento, eu tenho a startup, eu tenho a iniciativa privada, eu tenho o terceiro setor, eu tenho o governo, né? Então o Lactec, na verdade, ele pode ser um grande hub, conforme a gente comentou antes, aonde as empresas podem acessar,
né? E ter disponível todo esse ecossistema, porque a gente trabalha bastante isso. Eu estava comentando até, coincidentemente, hoje de manhã com um cliente nosso, lá na empresa, que às vezes uma pesquisa nova, você trazendo a academia junto, você cumpre 2 papéis. O LACTEC, como iniciativa privada, ele entrega pro cliente. A universidade que está junto com o LACTEC, seja ela qual for, né, a gente tem parceria com a Federal do Paraná, nós temos parceria com a Federal da Bahia, nós temos parceria com universidades fora, né, como a Texas Tech lá no Texas, entre outras tantas. E eu acho que a universidade vem junto com o LACTEC e ela faz o quê? Ela faz o trabalho nobre de publicar artigo dentro dessa pesquisa, publicar paper dentro dessa pesquisa, formação, estagiários e trabalhando em conjunto, né? Entregando para o cliente e ao mesmo tempo formando pessoas, né? Porque os pesquisadores que temos hoje em dia, eles já foram estagiários. Eu já fui estagiário, né? Acredito que você já tenha sido estagiário também, né? Fui. Todos nós fomos estagiários. E é Só não foi importante... office boy. Porque ou é estagiário ou office boy. Exatamente. Eu comecei como estagiário também. Eu comecei como estagiário. Mas o futuro, acho que o futuro é esse, né? E a gente tem que vir com calma. E o estágio no LACTEC, eu sou fascinado pelo estágio. Porque eu tive um bom estágio, né? Meu estágio foi no LACTEC. E o estágio no LACTEC, ele é nobre. Porque o estagiário no LACTEC, ele não é encarado como mão de obra barata. O estagiário no LACTEC, ele é encarado como uma pessoa que está ali para aprender. Então, ela se envolve nos projetos, né? Ela não fica lá só lançando dados no Excel, né? Pode lançar também, né? Mas ela se envolve nos projetos. É muito importante isso. É muito importante isso. 60 anos, você falou, de LACTEC? 64 anos. 64. Exato. Desses, 24... 24 eu tô lá. 24 eu tô lá. Cara, é uma história lá dentro. É uma vida. É uma vida, né? A minha filha mais velha vai completar 18, ela nem conheceu o pai que não trabalhou no LACTEC, né? Verdade. E aí, eu vou começar a entrar num outro tema agora que eu comentei no início do nosso podcast, que é falar do triângulo amoroso. E você é uma pessoa que como eu, teve a oportunidade de transitar em várias áreas, seja ela administrativa, seja ela comercial e seja ela operacional, até chegar numa função que você olha agora e entende que tudo isso se conecta junto com você. Conta um pouquinho dessa trajetória para eu poder conectar logo em seguida como que uma desconexão entre vendas e operações afeta o caixa da empresa. Ok, muito boa pergunta. Eu acabei não falando aqui, e você não falou na minha apresentação também, eu não tenho formação técnica. Eu sou administrador, né? E trabalho numa empresa extremamente técnica. Verdade. Mas eu fui buscar um aperfeiçoamento na minha carreira no MIT, justamente porque o MIT tinha o meu curso não foi técnico, também no MIT. Mas a minha vivência foi um pouquinho mais técnica, né? Eu na época não sabia se ia para Harvard ou se ia para o MIT. E achei que como eu queria, né? E continuo querendo manter carreira no LACTEC, eu achei que o MIT agregaria mais valor, né? E nós passamos lá pelo LACTEC num passado recente, de 10 anos para cá, num grande processo de transformação. Nós não tínhamos uma área comercial robusta. Nós construímos essa área comercial, né? Eu fiz parte desse projeto, junto com muitas pessoas, né? Tivemos um grupo de trabalho onde nós construímos uma área comercial praticamente do zero no LACTEC. Deixa eu fazer só, desculpa te interromper, mas acho que é legal fazer uma pontuação aqui, Luciano. O não ter, depois de tanto tempo, não ter uma área comercial bem estruturada em função, porque durante um bom período da história do LACTEC, o LACTEC foi mais comprado do que vendido? Exato. Isso mesmo. Porque o LACTEC, ele nem sempre teve essa formatação jurídica de empresa privada que tem hoje, né? Nós somos uma empresa privada faz 20 e poucos anos, desde 1997, 98, né? Então a gente teve que aprender, né? A gente teve que aprender as atividades comerciais. E você não aprende do dia para a noite, né? E a nossa venda, ela é uma venda extremamente técnica e ela tem que ser extremamente responsável. Porque quando você vende um projeto de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, você vende o que não existe. Né? Você vende uma ideia,
Você vende... Não é um produto tangível que nem uma xícara, né? Você vende um projeto. E para você investir em pesquisa e desenvolvimento, isso custa caro, né? É um investimento. Isso não é custo, isso é investimento, né? E a sinergia entre a área técnica e a área comercial, ela tem que ser extremamente saudável. Por quê? As abordagens comerciais, nesse caso, elas têm que ser feitas pela área comercial e junto com a área técnica, né? Eu costumo dizer o seguinte: todos devem ser vendedores. Todo mundo vende. Todos, né? Inclusive eu. Eu gosto de vender. Mas quem fecha negócio é a área comercial. Né? É a área comercial. Eu acho que conseguir organizar isso dentro das empresas é muito difícil, né? E eu diria que hoje em dia a gente conseguiu organizar isso no LACTEC. Por quê? Porque a área comercial tem metodologia, mas tem que estar em sinergia com a área técnica. A área comercial não pode oferecer o que a área técnica não pode entregar. Perfeito. E assim, não é fácil. Né? Não é fácil, principalmente porque eu não vendo commodity. Você vende um escopo, um projeto. Exatamente, né? Serviço de laboratório é diferente. Serviços de laboratório são serviços início, meio e fim, tangíveis, né? Então, é complicado, é difícil, mas a gente precisa organizar. E hoje em dia no LACTEC nós somos muito bem organizados nesse quesito. E eu coloco mais um elemento aqui. Nós implementamos, já faz algum tempo, um escritório de projetos, que é extremamente importante. Depois da venda, o escritório de projetos participa desde o kickoff do projeto até a entrega final do projeto. E fica dentro da área administrativa. Então, é a sinergia da área técnica com a área comercial, no pré-venda. Né? Vendeu. Entra o escritório de projetos, entra mais um elemento, para dar mais uma conturbada no negócio ali, entra o escritório de projetos, né? E, ao final, o cliente tem um processo extremamente transparente e organizado dentro da empresa. Parece fácil o jeito que eu estou falando aqui. Não é fácil. É difícil. É muito difícil, porque são vários papéis. Às vezes, parece que os papéis se confundem, mas os papéis não se confundem, porque você tem que ter muito bem delineado qual é a função comercial, qual é a função administrativa, falando especificamente do escritório de projetos, e que envolve muito financeiro, e qual é a função técnica. Então é uma equação bem complexa. Todos os profissionais do LACTEC, os gerentes, nós passamos por um treinamento lá no Amanaqui, em São Paulo, em Cotia, né? E o Oscar Motomura, que é a pessoa que lidera essa organização, é um treinamento imersivo, a gente fica uma semana lá, é fantástico. Ele trata das equações impossíveis, né? Equações impossíveis é tudo que é muito difícil de resolver. Eu diria que a gente conseguiu resolver uma equação impossível do LACTEC, que é essa sinergia técnica, comercial, administrativa, financeira. E como vocês conseguiram fazer isso, Viana? É complicado, mas vamos lá. Bom, eu comentei aqui que não tínhamos área comercial, foi criada a área comercial. Evidentemente, nem sempre foi um mar de rosas. Eu acho que o primeiro... É uma evolução. O primeiro ponto é o C-Level estar alinhado. C-Level é administrativo, financeiro, comercial, técnico e presidência. O C-Level estando em um movimento de sinergia, eu costumo dizer que no LACTEC nós temos um projeto só, que é o projeto LACTEC. Eu falo isso. Volta e meia eu falo isso lá. A gente tem algumas reuniões gerais, eu falo isso nas reuniões gerais. O que é o projeto LACTEC? São todos os demais projetos que estão dentro da instituição. E para que o projeto LACTEC fique de pé, esses todos projetos, eles têm que acontecer, eles têm que ser entregues, eles têm que rodar, né? A gente tem que estar de acordo com o que o cliente quer para o projeto LACTEC permanecer de pé. Então, a gente
primeira coisa, você tem que ter um C-level extremamente alinhado. E um C-level extremamente alinhado não quer dizer que todo mundo pense igual. Se todo mundo pensar igual, você não precisa de 4, né? Você precisa de 3, 2 ou até 1. Verdade. É importante você ter esse confronto de opiniões, saudável, evidentemente, né? E gerar consenso. E gerar consenso. Exatamente. Você falou tudo. Eu acho que quando nós temos reuniões de diretoria, a partir do momento que a gente sai da sala, por mais que tivemos discordem, a gente concordou com algo. Qualquer algo que seja. Então vamos seguir assim. E a partir disso o movimento é cascata. Sim. Né? Daí você passa para todos os demais. Mas eu acho que o C-level, na minha opinião, é a chave do negócio para que você tenha esse movimento sinérgico entre todas as instâncias, todas as áreas das organizações. Equações impossíveis. Muitas vezes uma equação ela se torna complexa pelo número de variáveis que ela tem. Exato. Então aqui a primeira grande variável que a gente já tem que isolar é a falta de harmonia entre áreas chaves. Porque quando os líderes das áreas eles não trabalham de maneira consensada ou harmônica, reflete para a equipe. Sim. Feito isso, sabendo que o sucesso da minha venda está ligado com a minha entrega, então, saber que quem é responsável pela venda é o comercial, com um suporte da equipe técnica, porque é uma venda técnica. E depois uma área de projeto bem organizada para que você... não é só prazo e tarefa, né? Porque tem custo envolvido, tem toda a gestão do custo, né? Exato. Porque lá no final do projeto, às vezes... imagino que deve ter projetos que são 1 ano, ou talvez até mais. Até mais, tem um projeto até de 4 anos. Tínhamos projetos até de 5 anos, 4, 5 anos. Do mais recente, projetos de inovação, eles começaram a ganhar um espaço mais curto de conclusão, né? Então, hoje em dia, eu diria que hoje em dia, em média, aí 2 a 3 anos, né? E pode acontecer muita coisa nesses 2 a 3 anos, né? E muita negociação precisa acontecer, porque Exato. à medida que algo escapa, né? O PDCA escapou, tem que a área técnica trazer a situação para o comercial, que tem que trazer para o cliente. Você falou uma coisa importante, Cris. Muita negociação, mas não é só negociação de escopo, é negociação de valor também. Exato. Porque muitas vezes, se você deixa só a área técnica atuando, a área técnica ela vai para o lado técnico, vai negociar escopo, né? E não se atenta que um aumento de escopo, você tem que ter um aumento de preço também, de custo, né? Então, por isso que a área de escritório de projetos, o PMO, ele é fundamental para isso. É fundamental. Então, isso tem que funcionar que nem um relógio, mas aquele relógio suíço, assim, que entrega a hora exata, né? Porque senão não dá certo. Não dá certo, porque o nosso foco sempre é atender o nosso cliente final, né? E não é só uma entrega. Eu não vou entregar uma xícara para ele, né? Eu vou entregar, até eu entregar a xícara para ele, eu vou desenvolver a xícara. Até eu entregar a xícara para ele, eu tenho várias outras entregas de relatórios, de etapas, e o PMO ele tem que estar acompanhando tudo isso para dar suporte para a área técnica, né? Para a área técnica se preocupar só com o que é o escopo dela e tem que dar o suporte para a área comercial também, porque às vezes a área comercial tem que entrar no circuito para negociar um aumento de escopo, por exemplo. Né? Então é complexo, mas se você tiver todo mundo trabalhando para o mesmo propósito, para o mesmo projeto, que no caso do Lactec é o projeto do Lactec, a chance de dar certo é grande. Mas não é fácil. O dia a dia não é fácil. Então, temos uma empresa de 60 anos, temos alguém na condução dessa empresa que viveu 24 desses 64, que conhece todas as áreas e, como qualquer outra empresa, o Lactec também enfrenta suas dificuldades, porque é natural, as variações existem. Então, imagino que a gente tem um orçamento, que o Lactec faz o orçamento lá por setembro, já começa a ter já um desenho para o outro ano, que tem uma expectativa de receita, tem uma receita com os projetos existentes, com projetos novos que devem vir, uma despesa, e aí depois entra o ano, e aí as coisas acontecem.
como que funciona... Ou não, né? Ou não. Como que funciona essa dinâmica? Como é que você faz? Porque você não pode ser 100% comercial, você não pode ser 100% técnico. Como é que você administra? Porque, por mais que a gente consense, às vezes a gente atrita. Legal. Legal a pergunta. Cris, eu acho o seguinte, as boas conversas, que é essa conversa que a gente está tendo agora, é quando a gente não combina nada antes. Porque se a gente combina, eu venho aqui com o texto decorado, né? Exato. E a coisa não fica legal. Eu gosto de conversa assim, né? Quando você... E você está fazendo perguntas realmente bem interessantes. E para mim, o maior prazer estar dividindo isso aqui com você. Bom, como funciona, né? Nós construímos o nosso orçamento no ano anterior. Nós temos um conselho de administração acima da diretoria. E quem aprova esse orçamento é o nosso conselho. Então, a gente constrói esse orçamento com base nas vendas já feitas. Nos projetos correntes. Projetos correntes. E a gente usa histórico. Laboratório, a gente acaba usando muito histórico, né? E tem ali a tal da prospecção, né? A prospecção, Isso. que é a uma venda nova. A prospecção é sempre complexo, né? Mas a prospecção, ela só acontece se existir o trabalho, novamente, voltando aqui, existir o trabalho do comercial em sinergia com o técnico, né? Precisa existir o trabalho do comercial em sinergia com o técnico. E a partir do dia 1º de janeiro, tá valendo. Né? A gente falou um pouquinho de esporte aqui, você também gosta de esporte? No dia 1º de janeiro, foi dada a largada. Foi. E não é prova curta, é maratona. E essa maratona só termina no dia 31 de dezembro. E eu comentei da questão da governança, nós nos empenhamos muito, não para criar burocracia, mas para criar um controle onde todos estejam na mesma página em relação ao que está acontecendo com o nosso orçamento. Então, há algum tempo já, nós temos uma reunião onde se reúne todos os gerentes, né? Nós temos a diretoria e abaixo da diretoria, no nosso organograma, nós temos uma camada de gerentes sêniores. Nível tático. Isso. Todos os meses a gente se reúne e olha o orçamento, certo? E se tem algum desvio ali, a gente aciona escritório de projetos, né? Para estar atuando, a gente aciona técnico. Ali é onde aparece a radiografia do que está acontecendo. Não que no dia a dia isso não seja feito, mas ali é um momento formal. Então, são 12 reuniões no ano para você olhar o orçamento. Né? Nós criamos... eu sempre fui uma pessoa que eu acho que informação ela tem que ser passada de maneira qualificada e uniforme para a empresa inteira. Seja o nível que for, seja o cargo que for, seja qualquer posição que a pessoa ocupe, eu acho que todos têm o direito de ter a mesma informação dentro da empresa. Então, nós criamos um dispositivo que chama-se Pauta Única. Todos os meses, o gerente se reúne com os seus colaboradores diretos. Né? Durante a pandemia, isso foi online, né? Muitas pessoas estavam em home office, o Lactec voltou agora em janeiro 100% presencial, com alguns casos especiais. Agora essas reuniões são presenciais, onde todos os colaboradores do Lactec têm acesso à informação. Mas daí não é informação lá detalhada que nem na reunião que eu comentei anteriormente, mas é uma informação geral da empresa. Então, todos têm acesso à mesma informação. Sai um material, é distribuído um material, né, que a nossa área de recursos humanos trabalha, e esse material vai igualzinho para todos os gerentes, que eles têm a obrigação de todos os meses se reunir com os colaboradores e passar as informações. Né? Então, esse é um outro dispositivo de informação qualificada. E temos também 3 encontros ao ano com todos os colaboradores, são encontros gerais daí. A gente teve agora recentemente o nosso primeiro do ano, depois ao meio do ano temos o outro, e final do ano temos um que daí é mais festivo, mas é um festivo com informação, né? Onde a gente está trazendo informações qualificadas da empresa como um todo. A gente leva tão a sério a pauta única que a nossa primeira reunião do ano, eu solicitei para Kátia, que é a nossa diretora administrativa financeira, que é
Na verdade, responsável por informação todos somos, mas a Kátia, a equipe dela que é responsável em compilar essas informações. Eu falei, Kátia, vamos fazer uma pauta única. Mas como assim, Luiz? Eu falei, vamos fazer uma reunião de pauta única, né? A nossa reunião geral vai ser uma reunião de pauta única. Só que a gente fez assim, um pouquinho mais lúdica, mais leve e lúdica, assim, para não ficar, para ser uma coisa mais descontraída. E deu certo, foi muito legal, né? A gente leva muito a sério isso. Então, o acompanhamento do orçamento, ele é fundamental, Cris. A gente tem que olhar se tem algum desvio, você tem que corrigir, né? Nós diretores, a gente tem acesso, nós recebemos no nosso e-mail o fluxo de caixa todos os dias. Todos os dias, o Marcelo, que é o nosso diretor técnico, o Ribas, que é o nosso diretor comercial, e a Kátia, que é a nossa diretora administrativa financeira, a gente recebe fluxo de caixa. Diário. Isso, a gente controla a empresa ali de uma maneira muito séria, de uma maneira muito próxima, e eu acho que tem que ser assim, né? O dono do negócio, por mais que a gente não seja dono, né? Nós somos uma empresa que não tem dono, né? Mas nós somos responsáveis, a gente tem que estar no dia a dia do negócio. A gente tem que se envolver, a gente tem que caminhar pela empresa, a gente tem que ter conversas informais. Eu acho que é assim que a gente constrói o nosso conhecimento, né? E você falou que eu conheço todas as áreas do Lactec. Eu não conheço todas as áreas do Lactec, mas eu conheço as pessoas, né? Eu costumava dizer que antigamente o que vale é saber o ramal das pessoas. Eu falei isso pro Lucas. Hoje em dia nem isso mais acontece, porque... Agora o WhatsApp. É o WhatsApp, né? Ou o Teams, porque o ramal... Você sabe que o meu telefone ficou... Sem brincadeira, ficou uns 2 anos sem tocar. O seu era o vermelho ainda. O meu era o vermelho. Essa semana tocou meu telefone. Daí eu pensei, será que eu vou atender esse telefone? Eu acho que deve ser, sei lá, engano, Alguém né? querendo te vender alguma coisa. Daí eu atendi. E era a Dani é a nossa secretária lá. Ô, Viana, ô, Dani, mas funciona esse telefone, Dani? Funciona! O que você acha de te ligar por aqui? Eu falei, eu acho ótimo, ele não toca nunca. Eu até fiquei emocionado batendo o microfone aqui. Pode me ligar por aqui, porque ele nunca toca, né? As pessoas não se falam, né? Não se falam. E eu sou, sabe, eu acho assim, gente, Cris, eu não tô criticando o digital de maneira nenhuma. A gente usa e vai continuar usando muito. Mas tem muita coisa que não dá. Tem muita coisa que você tem que... não é nem passar uma mensagem, é telefonar, né? Ou você passar uma mensagem, não passar um e-mail. Passa um WhatsApp, passa uma mensagem, telefona, levanta da cadeira, vai na sala, conversa com a pessoa. Eu acho que a gente precisa usar mais a maneira de comunicação antiga, né? Porque falando você tem a emoção. Exato. Na mensagem você pode interpretar errado a emoção. Exatamente. Dependendo de um ponto, de uma vírgula, muda tudo. Exatamente. Viana, tem uma outra questão que eu acho que vai ficar bem bacana, porque quando você fala tudo isso, parece simples, muitas vezes. Orçamento, fluxo de caixa, mas como qualquer empresa, os recursos de tempo e dinheiro do Lactec são finitos. Exato. Boa parte da receita do Lactec vem de projetos. E quando você... 62%. 62%. E esses projetos, cada projeto novo, claro, você vai contratar, às vezes, pessoas novas, etc., mas muitas vezes você conta com uma equipe de um projeto para poder começar um novo. Então, um projeto precisa terminar para você começar um novo projeto. E, às vezes, não concilia muito bem o término de um e o começo do outro para poder o orçamento fechar. Como que vocês acompanham para que essas coisas casem direitinho? Às vezes não, sempre, né? Porque se você pudesse... Não, agora vamos fazer um projeto na área de meio ambiente, agora vamos fazer um projeto na área de elétrica, agora vamos fazer um projeto na área de mecânica. Não é assim, né? Às vezes entra 2 de um, não entra o outro, daí entra 2 do outro, não entra esse, né? Então você tem que ter uma ginástica aí para conseguir atender a demanda. E a gente, até hoje, falando dentro do... Até para quem não conhece, o Lactec é líder no P&D ANEEL. Pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é um recurso compulsório onde todas as concessionárias de energia do país, tanto pública quanto privadas, têm que investir 1% do seu rol em pesquisa e desenvolvimento. E o Lactec se especializou nisso, e hoje em dia
a idade do programa se confunde um pouquinho com a era privada do Lactec. São 20 e poucos anos que esse programa existe. O Lactec tem mais de 400 projetos entregues para concessionárias de energia do Brasil inteiro. Sem nenhuma glosa, porque esses projetos podem ter glosa. E isso a gente usa até de marketing, porque realmente é um motivo de orgulho a capacidade técnica que os nossos pesquisadores, os nossos técnicos têm de conduzir esses projetos e a capacidade administrativa que nós temos, administrativa financeira, que nós temos também de ter um controle muito, muito sério, apurado desses projetos. Mas a questão da alocação de mão de obra, que foi o que você perguntou, ela é extremamente complexa. Como nós somos uma instituição privada, a gente tem muita liberdade. Então, às vezes, se entra um projeto com a mesma expertise de 2, 3, 4, até 5 projetos que eu estou fazendo e não tenho mão de obra disponível, o coordenador do projeto, ele sempre é nosso, né? Mas eu vou no mercado buscar, eu vou na universidade buscar, eu vou no mercado buscar. Então, eu consigo trazer profissionais qualificados, né? Nós temos uma gama grande de profissionais qualificados. Inclusive, nós lançamos recentemente agora, na nossa última reunião, o programa Lactec Partners, aonde nós teremos um cardápio de parceiros qualificados para atuar dentro dos nossos projetos, né? A gente se preocupa muito com a qualidade da entrega, né? Então, eu sou a favor de parceria, já falei várias vezes aqui. Eu acho que só vai crescer quem estiver disposto a trabalhar com parceria, né? Um exemplo aqui, vamos falar o Viana e o Cris. É Lactec Easy. Né? Você não é nosso cliente, e vice-versa, nós somos parceiros. Né? Então, eu tenho essa liberdade, essa facilidade de ir no mercado buscar parceiros. Olha que coincidência. Essa semana, eu comentei do convênio que nós temos com a Texas Tech. A Texas Tech University, ela fica na cidade de Lubbock, no Texas. E o responsável pelos convênios internacionais, que é o George, um americano que mora lá, mas conhece bem o Brasil, a esposa dele é brasileira. Eu já tive diversas vezes em Lubbock, porque eu gosto muito de negociar parceria pessoalmente, né? Então a gente vai para evento fora, todo mundo volta, eu não volto, eu vou para Lubbock. Mas vou para Lubbock, né? E o George, que é o nosso contato lá, ele me mandou uma mensagem semana, Viana, por conta da pandemia, evidentemente, a gente acabou não se encontrando mais, né? E ele enfatizou, Viana, precisamos fazer mais projetos juntos, tivemos um grupo de brasileiros aqui, etc. E olha que legal, o Lactec recebe alunos para fazer estágios de curta duração, 1, 2 meses, da Universidade da Texas Tech University. Isso é muito legal. O pessoal não comenta muito, mas o Brasil, da mesma maneira que ele tem muito avançado no setor bancário, de automação bancária, na parte elétrica, o Brasil também é uma das referências. Setor bancário, por questões óbvias, mas a gente é muito avançado mesmo, né? E tem várias instituições parceiras aí. Campinas ali é um polo de instituições que acho que você conhece bem ali, tem várias instituições que trabalham para o setor bancário. E setor de energia também, o Lactec não, o Brasil é uma referência do setor de energia, né? Transmissão, geração, distribuição. E uma coisa que nós temos que nos orgulhar é que nós temos uma matriz energética limpa, né? Impulsionado pelas hidrelétricas. Mas a gente está observando aí a questão da geração distribuída crescendo de maneira exponencial, muito por conta dos pequenos consumidores, né? A gente chama aí no jargão os prosumidores, que são os consumidores que participam da matriz com painel solares em casa. A eólica, né? Ela também está ganhando uma dimensão muito grande no país. Nós temos mais de 30 projetos de eólica offshore em fase de licenciamento aqui no país. O hidrogênio, que esse ano também está começando a ganhar corpo aqui no Brasil, já tem algumas empresas fazendo chamadas de projetos, né? Ainda a gente está em fase de estudos, mas é extremamente importante. Então a gente tem que ter orgulho do Brasil ter uma matriz energética limpa. E mesmo já tendo uma matriz energética limpa, nós temos que buscar cada vez mais, né? A gente tem que deixar esse legado
para as futuras gerações, né? Temos que deixar esse legado para os nossos filhos, porque as 3 letrinhas famosas aí que estão na moda hoje em dia, ESG, e ainda bem que estão na moda, elas têm que ser traduzidas, têm que ser levadas a sério e têm que fazer parte do dia a dia das organizações. O Lactec leva isso muito a sério. Vamos entrar num tema que é um tema que para pequena e para média indústria vai se tornar algo bem importante nos próximos anos, que é o mercado livre de distribuição de energia. Até então, a empresa precisaria ter um consumo muito grande de energia para ela poder participar dessa compra mais acessível de energia. O que está mudando no cenário brasileiro, Viana? Tudo. Simples assim? É easy? Entendi. Tudo. Olha que interessante. O Lactec está no Mercado Livre já. Somos um grande consumidor por conta dos nossos laboratórios. Nós temos um consumo de energia muito, muito elevado. Então, a gente já está faz alguns anos no Mercado Livre. O mercado agora, a partir desse ano, ele vai se abrir para consumidores de médio porte, até pequeno porte. E em breve, o Mercado Livre vai se abrir para nós, pessoas físicas, o que já é uma realidade em países na Europa, já é uma realidade nos Estados Unidos. Estados Unidos, vamos falar da Califórnia, que é o lugar que eu conheço um pouquinho melhor, assim, a matriz energética, né? Porque a matriz energética americana ela é descentralizada, ao contrário do Brasil, inclusive até em termos de regulação. Mas nos Estados Unidos, na Califórnia, nós, Cris e Viana, a gente pode entrar no site, na internet e comprar energia de quem eu quiser e de qual fonte eu quiser. Mercado Livre de energia é para todos. Eu quero pagar um pouquinho mais para ter uma energia limpa. Exato. Eu compro, né? Entendi. Isso vai acontecer no Brasil. As comercializadoras de energia já estão se preparando para isso. Eu tenho contato com algumas comercializadoras, elas já estão se preparando para isso. Eu acredito que nós estamos agora em 2023, até 2000, eu vou exagerar, tá? Mas até 2030, isso estará disponível para toda a população brasileira, pessoa física, falando mercado livre de energia. Mas isso muda a infra? Eu acho que são coisas diferentes, né? A infra muda. Por que muda a infra? Principalmente por causa da GD, geração distribuída descentralizada, que não são dos grandes empreendimentos, né? São as pessoas físicas gerando energia nas suas casas. Fato curioso que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, na Flórida, teve aquelas tempestades na Flórida, teve um apagão numa determinada região e uma pessoa, ela tinha lá na residência, ela já tinha o painel solar instalado, já tinha a storage instalada e tinha um carro elétrico ligado nessa storage, carregando, né? E deu apagão. O carro dele virou bateria para alimentar a energia da casa. Então ele tinha banho quente, ele tinha água quente, ele tinha tudo funcionando. Aquecimento, luz, né? Em função do carro dele. Isso aconteceu na Flórida recentemente. Então, assim, em termos de infraestrutura, a geração distribuída, descentralizada, ela já é uma realidade. Eu conheço muitas pessoas que já têm painéis solares que hoje em dia tem um payback bem razoável para você instalar na sua residência, né? Isso tem impulsionado muito a geração distribuída, a descentralizada. Você entra no site, tem aquela loja IKEA, que a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas vamos pensar aqui no Brasil, Tok. Isso. Né? Mal comparando, mas assim, para todo mundo entender. Você entra no site da IKEA, eu já fiz essa simulação, e você coloca, tem alguns parâmetros que ele pede, você coloca o tamanho do teu telhado, coloca a carga, não sei o quê. Em uma semana você recebe um kit solar em casa, pelo correio. Montado com as características da tua casa. Na verdade não montado, né? Você recebe o kit, né? kit, e daí vem um profissional e monta esse kit na sua casa. Então você faz isso, do sofá da sua casa, assim, bem interessante. E para pequena e para média indústria, que, sei lá, vamos colocar aí um patamar de consumo de energia na casa de 20 a 30 mil reais por mês, que hoje não teria acesso a esse mercado de energia livre, o que significa ela poder comprar energia do Mercado Livre?
significa reduzir custo drasticamente, né? Nós sentimos isso na pele do Lactec. Eu diria que eu não quero chutar um número aqui, mas eu vou chutar. Tá. Eu não quero, mas eu vou chutar. Eu acredito que ela consiga reduzir de 20% a 30%, né? Que é um número bem significativo, Sim. né? A energia elétrica Para a indústria. é um insumo que consome bastante caixa da indústria, né? Então, você conseguindo reduzir de 20% a 30% Vai é direto na bem margem. significativo. Uhum. Impacta o fluxo de caixa. Positivamente. De forma direta. Positivamente. Puxa, que história bacana. Você vê, né? O Lactec, uma empresa 64 anos, e está presente de forma direta e indireta na vida de tantas pessoas, né? Porque, e agora, ainda mais quando a gente está falando que para gerar essa, vamos dizer, essa modernização dessa nova maneira de consumir energia, novos projetos, novos dispositivos para ser testado. Então, o caminho, né, que a gente tem aqui para frente junto com o Lactec. Exatamente. E isso é bacana porque a gente falou diversas vezes aqui, o Lactec trabalha para a CNPJ, né? Na sua grande maioria, os clientes são empresas. Mas o consumidor final, a pessoa física, é impactada. Sim. Né? Até a gente tem muitos projetos que têm apelos sociais, né? A gente levou energia para regiões isoladas no Pantanal através de um projeto com um cliente, né? Nós desenvolvemos sensor de falhas para baixa tensão, aonde faz que as companhias de energia saibam exatamente aonde aconteceu o problema, numa eventual queda de energia, um problema técnico. Ela consegue mandar a equipe mais rápida para resolver o problema, e a nossa residência, a energia restabelecida da nossa residência de maneira muito mais rápida. Então, nós somos impactados diretamente. Né? Só trouxe dois exemplos aqui, né? A gente já está meio que caminhando para nossa fase final aqui. Parece que demorou, mas passa muito rápido, né? Quando a gente, 60 minutos passa muito rápido. Quando você me falou 60 minutos, eu me assustei, né? Mas tudo isso... Passa muito rápido. Eu queria falar um pouquinho da Go4. Legal. Que foi como a gente se conectou ao Instituto Lactec. Qual que é o propósito da Go4 dentro dessa grande estrutura do Lactec? Legal. Bom, a Go4 é a nossa área de inovação aberta, né? Então, ela olha muito o que a gente não faz no dia a dia. Atualmente, nós estamos muito focados na área de mobilidade elétrica na Go4. Temos algumas questões aí de eletropostos sendo estudados e estamos olhando startups também. Não fazemos isso de maneira constante, né? A gente não tem uma rotina de atividades, de olhar startups constantemente no dia a dia, mas a gente tem a ideia de promover novos eventos, como foi o evento do ano passado, que vocês participaram através da Easy, para estar eventualmente olhando até novas oportunidades de negócio para o Lactec. Né? Então, é uma área de inovação, para falar em poucas palavras, é uma área de inovação aberta, que não faz o que está no nosso dia a dia, que não precisa ser necessariamente um projeto de cliente, né? Que a gente possa, talvez, investir não com recurso, mas com recurso humano, que eu acho que é muito mais válido do que o recurso financeiro em muitos casos. Né? O Lactec é uma empresa... Todas as empresas são feitas de pessoas, mas o Lactec é uma empresa ainda mais feita de pessoas. Por quê? Porque a gente valoriza muito lá o que está aqui, ó, o que está dentro da cabeça dos nossos técnicos, dos nossos pesquisadores, né? Das pessoas que estão lá de uma maneira geral. E voltando para o começo da conversa, todo mundo tem que conversar de maneira sinérgica, de maneira respeitosa, o técnico com o pesquisador, com o administrativo, com o comercial, com o assistente, com o analista, né, com as pessoas que estão lá na nossa área de facilities. Eu acho que a empresa, o projeto Lactec, ele só fica de pé porque nós somos uma empresa que nós temos a confiança mútua entre os colaboradores. Eu acho que isso é extremamente importante. Todas as pessoas do Lactec têm valor. Todas as pessoas do Lactec são olhadas com respeito. Eu acho que isso reflete o nosso dia a dia.
Tem algumas empresas que a gente, por mais que elas tenham uma história, a gente já viu casos, né, passados de empresas com uma história, acaba não durando o futuro por diversos motivos. Mas quando a gente olha a história da Bematec, do Lactec, ato falho, né? Bematec, durante muito tempo, uma parceria... Esteve conosco lá. Uma parceria muito Ato grande. falho, não foi falho, ato verdadeiro, né? A equipe do Lactec trabalhou em sinergia com a equipe da Bematec. Deixa eu corrigir aqui, né? A equipe do Lactec trabalhou em sinergia com a equipe da Bematec, que você fazia parte durante muito tempo. Sim, puxa, um trabalho muito tempo, fantástico. Entregamos fantástico. muito para o consumidor final. Eu enxergo o Lactec com um futuro brilhante e com muita perspectiva e apoiando muito aí a sociedade, principalmente a indústria, nessa nova fase que a energia ela vai se transformar para poder justamente gerar mais valor para todas as empresas. Viana, muitíssimo obrigado por ter feito parte desse nosso episódio. Pessoal, no final desse nosso episódio, a gente vai deixar o contato do Lactec, do Viana, e tá lá, a casa tá aberta, tem os meios de contato, parcerias são importantes, a cocriação é muito importante, e pequena, média empresa, ela também tem acesso a soluções, a apoio, que não só as grandes, né? Então, por isso, a participação de hoje do Lactec aqui foi fantástica. Legal. Obrigado, Cris. Vou falar olhando para o público também, né? Quero fazer só um fechamento aqui. Eu acho que a Easy tem um futuro fantástico pela frente, mas eu acho que nós, como sociedade, a gente precisa respeitar a ciência e tecnologia, seja ela em qualquer área. O futuro do país, de qualquer país, ele é desenhado através de ciência e tecnologia. E para que isso aconteça, a gente precisa respeitar e a gente precisa incentivar, né? Temos que ter políticas públicas que incentivem a ciência e tecnologia, né? A gente acaba de ser uma pandemia, e quem ganhou foi a ciência e tecnologia, e isso vale para todas as áreas, né? As novas fontes de energia, elas vão precisar de ciência e tecnologia. Então, a gente tem que fazer, nós que já estamos aqui com a vida profissional um pouquinho avançada, vamos dizer assim, né? A gente tem que incentivar os jovens a acreditarem e a confiarem e a trabalharem com ciência e tecnologia. Obrigado, Cris. Foi um prazer conversar com você. Fico à disposição e que a gente tenha mais bate-papos aí com a Easy. Obrigado. Obrigadão. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.